O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Estresse. A palavra invadiu o vocabulário e a vida do brasileiro. E significa que as pessoas estão ficando doentes com o ritmo, com as cobranças e com as situações que vivenciam no mercado de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento no cotidiano de trabalho. O convidado do No Evo Debate de hoje é William McCormick. Ele é psicólogo, professor universitário e também mestre e doutorando em filosofia. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Evo Debate. Obrigado pelo convite, Carlos. Professor, como que a gente pode conceituar a violência na perspectiva da psicanálise? Bem, eu penso a violência como uma certa tentativa de aniquilação do indivíduo como um sujeito. Ou seja, esse sujeito dotado minimamente de um saber sobre si, de uma responsabilidade sobre os caminhos que traça, né? Essa aniquilação do outro como sujeito, esse outro inclui nós, né? Pode ser consciente ou inconsciente, né? Uma violência que pode ser estampada pelo ato no corpo do outro, né? Contra o desejo, contra a liberdade, contra a verdade do outro, são todos atos de violência. A partir do momento que eu busco a aniquilação do sujeito, nós temos atos violentos, né? E a violência a partir de ações ou a partir de palavras. E se a gente traz isso para o mundo das organizações, como que se desenvolve a violência nesse ambiente? Bem, vemos rotineiramente a violência nas organizações apenas como uma relação, por exemplo, de um empregador tratando mal os empregados, os funcionários, né, que é ríspido, que é duro, que cobra. Eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além disso, né? Até que ponto há uma relação de alienação, ou seja, na qual as organizações, as empresas, as coletividades vêm para dar sentido ao que a gente faz e com grande potencial, e isso, consequentemente, nos aniquila como ser desejantes. Não sou mais eu que desejo. Há uma estrutura coletiva, há um chefe, há um líder, há uma empresa que deseja por mim. A partir do momento que o meu desejo é, de certa forma, reprimido, aniquilado, nós temos já uma relação violenta ali, né? A aniquilação do desejo é uma violência. E aí eu busco satisfazer essas demandas dos outros, o que não necessariamente reflete aos meus preceitos, aos meus desejos, e ali a gente começa a ter uma relação de tensão, uma relação de não adaptação, né? As demandas que são oferecidas pelo outro, o que pode ser inventado em mim mesmo como um desejo. E é o que a gente consegue falar sobre estresse, sobre mal-estar, né? Sobre sofrimento nas relações humanas e nas relações de trabalho. Até a própria palavra estresse, né, a banalização dela, esconde alguns equívocos, né, professor? Parece que ela acaba sendo fator predominante, é muito falado, enfim, acaba se caindo num senso comum no debate hoje em dia, né, nos debates. Pois é, eu tento evitar até a palavra por ser um sintoma, né, um sintoma desse mal-estar, né, dessa tensão entre o empregado, o empregador, entre o social e o indivíduo, entre as demandas e os desejos nossos, que gera justamente esse sofrimento psíquico, né? E as relações humanas, e principalmente também as relações de trabalho, elas são permeadas por mal-estar, né? Nós somos indivíduos únicos, cobrados por termos as respostas de tudo, né? Nós vivemos em um mercado onde não se pode ter medo, não se pode ter angústia, não se pode ter dúvida, ou seja, não se pode ser humano, né? Porque ser humano invariavelmente leva a nos termos sensações de dúvida, de medo, de angústia, de insegurança. Isso é ser humano. E nós somos inseridos em um mercado que nos cobra, né, que não sejamos humanos. Mas tem um outro porém, né? Acho que a ideia é sair dessa relação entre o oprimido e o opressor, dizendo que há uma responsabilidade, há um preço que a gente
que a gente paga, e é preciso que a gente tenha ciência em quais tipos de relação são permeadas as nossas vidas, né? Até que ponto eu tenho uma opção de sair dessa relação, até que ponto eu tenho uma possibilidade de olhar e de um saber sobre essa relação, porque a partir do momento que eu sei sobre, eu tenho já mais ferramentas para agir sobre. Uhum. E existe também, então, essa falta de individualização, ou a negação da individualização dentro de uma organização, somada com esses discursos também que acabam criando essas tensões, né, nos trabalhadores, enfim, em quem está ali dentro. Eu acho que a gente está num mercado que é recheado, né, de falácias e discursos organizacionais que podem se tornar motivacional, de repente. Que são, de certa forma, obviedades supervalorizadas, né? Então, você tem que ser assim, você precisa ser assim para ser feliz, ou precisa fazer isso para ter sucesso, né? Então, é um discurso dado pelo social, pela organização, pelo coletivo, né, que vem para responder uma dúvida minha sobre um ser, sobre uma existência, na qual eu não preciso mais me responsabilizar. Se um outro diz quem eu sou, se um outro diz o que eu tenho que fazer, eliminem-se a angústia de bancar o preço das minhas escolhas. Há sempre um outro escolhendo. Né? A partir do momento que esse outro sempre diz, ou diz tudo o que eu sou, né? Porque o outro diz, de certa forma, quem eu sou. Eu preciso do olhar do outro, né? Se eu não tenho uma instituição para dizer que, bem, eu terminei um mestrado, estou fazendo um doutorado, ninguém vai acreditar em mim. Né? Mas a questão é que até que ponto esse desejo do outro, essa demanda do outro, esse dizer do outro sobre mim é a única coisa na qual eu me refiro. Né? Ali sim a gente tem uma relação também violenta, na qual eu não me vejo mais como um ser desejante. Né? Eu desejo, né, responder uma demanda de uma organização, de um mercado, né, na qual não é necessariamente um desejo que eu possa inventar para mim. Certo. E assim, existem também um certo discurso que fala que essa pressão, esse estresse, ele pode de alguma maneira ser criativa. Né? Você pode acabar se desenvolvendo melhor fazendo isso. Né? É de certa forma uma falácia também, professor? Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que a gente pode dar respostas interessantes a situações sofríveis. Ok. Né? O sofrimento também traz, de alguma maneira, o prazer, pode trazer a realização? Sim. Eu acho que a gente precisa quebrar essa ideia de uma felicidade ou de uma satisfação como reflexo de uma ausência de sofrimento, uma ausência de angústia. Bem, eu não estou muito a fim de estar anestesiado. Né? Eu não consigo visualizar, sei lá, um conceito de felicidade como uma ilha paradisíaca, né, no Caribe, na qual não tenha problemas, não tenham contas para pagar, etc. Bem, a vida e as relações humanas são dotadas de questões sofríveis também. Né? Coisas boas acontecem como coisas ruins acontecem. Né? Eu acho que a questão não é eliminar o sofrimento, não é eliminar a angústia, porque elas vão aparecer cedo ou tarde. A questão é o que a gente faz delas. Né? O que a gente faz com isso. Né? Se a gente não faz nada com isso, isso continua fazendo com a gente. Então, eu acho que é possível, sim, dar respostas efetivas, eficazes a problemas, a sofrimentos e a angústias. Angústia é uma fonte criadora. Né? A arte está repleta aí de angustiados, claro, que produzem em volta de sua angústia, que compõem músicas em volta de sua angústia. Se não tivessem aquilo, talvez não conseguissem criar da mesma forma. Claro, né? Se não tivesse algum tipo de sofrimento ali, de angústia, de inquietação. Eu acho que a inquietação está para aí, né? Se a gente está satisfeito demais, ou feliz demais, ou tranquilo demais, talvez não se produza tanto. É importante a gente também não quebrar essa relação, essa necessidade também de se angustiar, de sofrer, para avançar em cima disso. E, bom, muitas vezes quem faz parte de uma organização, se vê fora dela, é quase como o fim do mundo, digamos, né? Termina-se aquela percepção de vida que ela tem, aquela questão de fazer parte desse coletivo. Ela tem muitas dificuldades, muitas vezes, de se ver fora disso. Né? Parece que é o fim da vida, é o fim do emprego, no caso, ou o fim da posição dela dentro dessa organização. Isso também é um fator bastante comum, né, se a gente for observar nos dias de hoje, né, professor? Bem, nós temos uma relação muito interessante com o trabalho, né? O trabalho vem para dizer quem nós somos.
Se eu pergunto para você, Carlos, quem é você? Você vai me responder, eu sou jornalista, eu sou professor, né, eu trabalho em tal empresa. Você não vai responder, eu sou Carlos, vindo da região tal, de família tal, acredito em tais coisas, acho que a vida deve ser vivida dessa forma. Não, você vai me responder com o que você faz. E se eu pergunto quem é você, engraçado, também não quero saber quem é você, eu quero saber o que você faz. Porque a gente vive nesse contexto social, né, que a nossa identidade adulta é constituída a partir da nossa relação com o trabalho. Eu sou a partir do que eu faço. Aí tem um outro porém. Né? Se eu sou a partir do que eu faço, quando eu não faço, quem sou eu? Se eu tenho uma relação de anos e décadas com uma organização, com uma empresa, com um trabalho, e de repente aparece uma situação crítica, né, que essa empresa não conta mais comigo, bem, e agora? Uma situação de luto quase, né, professor? Sim, lutos são essas perdas, né? São perdas que acontecem agora. A questão alienatória do homem com o trabalho, né? E alienação não como um sentido pejorativo, mas com uma relação exterior de algo de fora que vem dar sentido ao que eu faço. É tão potente, né, que quando eu não tenho mais esse respaldo, né, essa referência, eu me perco como um sujeito. Né? Opa, quem sou eu agora? Eu não sou mais o João da empresa tal, eu preciso ser o João da Silva. Quem é o João da Silva? Eu preciso reaprender a ser o João da Silva ou reinventar o novo João da Silva. Porque aquela referência da minha identidade adulta não me responde mais. Então, essa nossa relação com o trabalho é uma relação muito forte, né, de uma identificação muito potente. Né? Por isso a gente precisa tomar cuidado, porque são relações condicionais. Ninguém garante que eu vou trabalhar nessa empresa para sempre, que eu vou querer trabalhar nessa empresa para sempre, ou que essa empresa vai contar comigo para sempre. Né? Existem condições para que essa relação se mantenha. Né? Eu acho que não é porque aquele sujeito, diferente há décadas atrás, né, tá no último andar, viaja de jatinho, fala tantas línguas, profere palestras, que eu lhe devo obediência incondicional. Né? Hoje em dia, as empresas, existem essas relações condicionais. Opa, ele precisa me oferecer estrutura, me oferecer recompensa, propostas de crescimento, né? Um ambiente bacana, me respeitar para que eu respeite. Né? Assim eu consigo um engajamento, vestir a camisa, como se fala. Se não existem condições, opa, a gente repensa o casamento. Né? Como as relações, né, amorosas também. Existe uma certa mobilidade também maior, né, do que no sistema de, sei lá, 20 anos atrás, digamos, empresarial, organizacional, né? Existe essa possibilidade da pessoa até se mudar de um lugar para o outro, né? Claro. Hoje, diferentemente de décadas atrás, fazendo uma contextualização, hoje a gente tem mais possibilidade de inventar novos desejos profissionais e para a nossa vida, para a nossa carreira. Não é porque eu me formei em psicologia ou em direito que eu estou condenado a ser um psicólogo, um advogado pelo resto da minha vida. Né? Pode ser que... Quase a relação medieval do cara que nasceu vai ter que ser aquilo até o fim da vida. Sim, uma relação determinista. Né? Já né? foi, né? Eu acho que o mercado hoje dá margem a se reinventar. Bem, não quero mais ser advogado, quero ser músico. Opa, tudo bem. Tem um preço. Né? Descapitalizar, ter que recomeçar, ter que investir em treinamento, em outras coisas, mas bem, há possibilidade de que seja. Né? Então, novas profissões são inventadas com o advento da tecnologia e há uma possibilidade maior de se reinventar, né, como um profissional. Né? Acho que a gente pode mudar de carreira e eu vejo aí jovens senhores mudando de carreira depois de, sei lá, 40 anos de trabalho, 30 anos de trabalho. Eu acho muito bacana que são pessoas que estão bancando o seu próprio desejo. Né? Ali a gente vê sujeitos, sabe, dotados minimamente de uma responsabilização pelo caminho que eles próprios trilham. Né? Obrigado, professor, por hora. Né? A gente está falando hoje sobre o sofrimento no cotidiano de trabalho. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta.
Hoje no Nuevo Debate falamos sobre o sofrimento no ambiente de trabalho. O nosso convidado é o psicólogo e professor universitário William McCormick. Professor, a gente conversou, né, no bloco passado sobre essa questão das organizações, de que maneira que, né, ou enfim, quem trabalha está inserido dentro dessa organização e sofre, digamos, determinadas pressões, angústias, coisas que criam sofrimento, né? Eu queria abordar a questão do indivíduo que vive para o trabalho, né? O cara que está sempre conectado lá 24 horas, 7 dias por semana, enfim, ele não consegue, digamos, se desvencilhar desse ambiente de trabalho. Como que o professor analisa essa questão? Bem, não consegue se desvencilhar, mas às vezes também opta, né? Ou deseja não se desvencilhar, né? Porque muitas vezes se desvencilhar, né, de um único aspecto da vida pode significar ter que se responsabilizar por outros, né? Acho que a gente precisa avaliar muito bem até que ponto também somos responsáveis por essas escolhas que fazemos, né? Porque o ser humano é um ser de vários prazeres, né? Nós temos uma boa comida, né, um teatro, uma arte, uma boa música, sexo, relacionamentos, trabalho, lazer, esportes. A partir do momento que elegemos um único aspecto da nossa vida como aquele aspecto que nos faz gozar, aquele aspecto que nos dá prazer, nós temos um indício muito parecido com do vício, né? Eu só consigo prazer, só me sinto realizado, só consigo ter satisfação naquele ponto, mesmo que seja um prazer sofrível, né? Nós somos um pouco tradicionalistas nesse ponto, né? A gente sempre quer ir pela via do conhecido, mesmo que esse conhecido não seja lá essas coisas, mesmo que esse conhecido traga um pouco de sofrimento, mas eu já sei que é aquilo, né? Diferentemente do novo, que pode ser muito melhor, como pode ser muito pior. Então eu nego o novo, né? A incógnita do novo para optar, para escolher pelo sofrível, mesmo que seja o conhecido, né? Por ser conhecido, por algo que esteja mais ou menos, mas eu já sei que é ali, já sei que aquele caminho ali tem essas curvas, essas nuances, mas eu vou por ali. E a nossa relação com o caminho é bem essa, né? A gente busca caminhos já trilhados, por isso que a gente busca no outro uma responsabilidade por quem somos nós, para onde devemos ir, qual caminho a seguir. Bem, se eu digo qual caminho você deve seguir, Carlos, já não é mais o seu caminho, já certo. É o meu caminho, que pode ser bom para você ou pode não ser bom para mim. Claro. Que pode ter funcionado para mim, mas não necessariamente vai funcionar para você. Né? Isso explica, de certa forma, esse sucesso, né, enfim, do gênero autoajuda na nossa sociedade, que é aquele que dá a receita pronta, é quase como um medicamento. Sim. que eu busco, né? Bem, eu não vou generalizar, tem livros que são... com certeza, a gente não deve... que são escritos baseados em experiências próprias, como cases, não necessariamente como dicas, mas tem vários livros que servem como dicas, que justamente é essa tendência de terceirizar a responsabilidade da minha vida, do meu sucesso, do meu fracasso para o outro, né? O inferno são os outros, já dizia Sartre, né? O que a gente pode até chamar de uma covardia neurótica, né? Eu não sou mais responsável pelo meu sucesso, pelo meu fracasso. É sempre o outro. É como se eu estivesse escrevendo um romance da minha própria vida na qual eu não sou protagonista. O outro é protagonista. Mas espera aí, mas é o meu romance, é a minha vida. Né? E sempre vem um outro para dizer quem eu sou, o que eu devo fazer, né? Para me ajudar, para me atrapalhar. Isso a gente pode ser taxado como uma espécie de violência, porque é a minha própria aniquilação como sujeito, né? O protagonista da minha vida é um outro que diz quem eu sou, que diz o que tenho que fazer, e eu não preciso mais me responsabilizar. Então a gente pode ver aí uma relação sintomática, né? O meu desejo não é tão forte, ou eu não quero bancar tanto o meu desejo, que eu preciso que o outro, ou eu prefiro que o outro
dite o que deve ser feito, né? Porque ali eu responsabilizo ele se deu errado. Né? Se eu tenho 10 passos para ser feliz, eu faço. Eu cumpro esses 10 passos e acabo me tornando feliz. Bem, poxa, aquele cara escreveu que eu ia ser feliz, mas não deu certo. Poxa, e agora? Né? Eu acabo nessa relação um pouco mais cômoda de responsabilizar o outro. Em seus trabalhos, professor, você estuda a figura do líder. Como que você define um líder? Bem, os fenômenos de liderança são fenômenos sempre a posteriori à constituição de um grupo, né? Não é um grupo que faz não é um líder que faz um grupo que abre espaço para um surgimento de uma figura que vai ser representante das demandas e dos desejos das outras pessoas da coletividade, né? Então não é necessariamente um fator intencional ou um fator essencial. Intencional porque, bem, eu posso estudar, fazer um coaching, um MBA, fazer um mestrado, um doutorado, mas não significa que eu serei legitimado, né, como uma figura de liderança para uma certa coletividade. Né? Ou um fator essencial na qual um indivíduo já nasça com uma substância da liderança. Bem, isso para a gente também é rechaçado. Como é que é? Sob a estrela correta, né? Como diziam os antigos, talvez. Né? O líder é o signo de tal coisa. Né? É um fenômeno de identificação. Certo. Né? Eu identifico nesse personagem, nesse sujeito, alguém que melhor que eu, assim eu penso, poderá me levar a um caminho de satisfação, de felicidade, etc. E a gente estuda os fenômenos de liderança não como fenômenos positivos ou negativos, são potencialidades identificatórias. Né? Porque a gente pode ter fenômenos de liderança de líderes com desejos perversos, outros mais nobres, socialmente falando. Então não posso dizer que um líder é melhor ou é pior. Né? É uma capacidade de identificação que eu tenho nesse outro. Né? Eu vejo nesse outro esse detentor, esse representante do meu próprio desejo. Né? E não necessariamente vai ser um gestor ou um chefe, né? Que é uma atribuição de cargo ou uma posição hierárquica. E também gestor e chefe, a gente acaba vendo como pejorativo. Né? Um líder é bom, um chefe é ruim. Pode ter chefes extremamente interessantes, bacanas, como pode ter líderes péssimos. Mas nós temos uma tendência de moralizar as palavras, né? De dar atributos de valor, né? A gente esquece do fenômeno. Na verdade, o que a gente pesquisa é o fenômeno do surgimento de lideranças, né? Que podem acontecer nas organizações, na sociedade, na comunidade, no bairro, né? Na política, estão permeando aí as nossas vidas. Então, no caso, o líder ele seria como uma criação do coletivo. Ele é, digamos, aquilo que o coletivo pensa, digamos, ele seria a personificação disso, de alguma maneira? Daria para a gente pensar nesse sentido? Isso, ele não é uma criação porque é um indivíduo que já está lá. Claro. Né? Mas é um indivíduo que possui algumas características, e isso é importante, né? E não são características gerais, são características que são interessantes para aquela coletividade, naquele momento, naquele contexto, que pode não ser interessantes para outras coletividades em outros contextos, né? Mas é uma legitimação de um personagem que vai ser identificado como esse representante do meu desejo. Eu acredito que eu não posso, mas ele pode. Né? Eu, dentro da minha lógica neurótica, eu acho que eu não consigo tais coisas, mas aquele cara consegue. Você vê fenômenos de lideranças aí, comunitárias, né? Que surgem a partir disso. Né? Nós temos demandas que não são aceitas pelo executivo, né? Ou pela prefeitura, ou pelo governo. E, bem, até que elas vão se encontrando. Isso é uma teoria de um filósofo político chamado Ernesto Laclau. É importante de salientar. E elas vão encontrando outras demandas na qual abre-se espaço para uma demanda que será norteadora de todas as outras. Alguém que fala, quer saber, eu vou lá peitar aquele cara. Eu vou lá cobrar isso, né? E as pessoas legitimam ele. Nossa, vai mesmo.
vamos lá, você vai com a gente, você pode, tal, você consegue. Bem, ele não nasceu daquela forma necessariamente, nem estudou. Né? Mas naquele momento, naquela situação, com aquelas características, né? E naquela situação de demanda, de desejo de uma coletividade, ele foi legitimado como representante das demandas coletivas dentro desse social. E a ideia de que o líder, ele é enfim, é uma narrativa, uma mitologia, a gente poderia dizer, né? Que ele está conduzindo, né, quem ele lidera inexoravelmente para o progresso, né? Uma ideia de que ele está levando para um mundo melhor, né? Isso é muito comum na política, no mundo do trabalho, enfim, vocês... Bem, progresso, o conceito de conduzir para um progresso já é um conceito, de certa forma, moralista, né? Bem, a gente pode ter fenômenos de liderança que as pessoas acreditem que estão indo para um progresso e não necessariamente estão, né? Por exemplo, a liderança hitlerista era um fenômeno bem assim, eles acreditavam que aquilo era o certo, se fazer aquilo era o progresso, né? Bem, eles são fenômenos e personagens que conduzem para o desejo, e pode ser um desejo perverso, pode ser um desejo mais nobre. Isso a gente só vai conseguir fazer uma análise a posteriori, depois do fato. Né? É uma análise histórica, uma análise de contexto. Mas é importante a gente fazer essa visualização, essa análise, não como um líder é bom, um chefe é ruim. Né? Podem ter líderes excelentes, podem ter líderes perversos, podem ter chefes excelentes, chefes perversos, né? Mas a gente está falando de conceitos diferentes, né? Independente se há um personagem perverso ou mais nobre, o fenômeno de liderança é esse potencial identificatório nele. Se eu identifico nesse personagem, né, o meu desejo, a minha demanda, alguém que vai me levar a esse melhor caminho, satisfação, de felicidade, que eu imagino que eu não consigo sozinho, bem, ali a gente tem um investimento identificatório nesse personagem de liderança. E assim, professor, para a gente, né, concluir de alguma maneira, a satisfação, ela é de alguma maneira um equilíbrio de vários temas, de vários universos que permeiam, né, a vida de um indivíduo. De que maneira que ele que se pode alcançar, digamos, essa satisfação? Eu sei que vai variar muito, né, de indivíduo para indivíduo, mas gostaria que o professor, para concluir, falasse um pouco sobre essa questão da satisfação, no caso, né, do ambiente do trabalho, enfim, de uma organização. Eu acho que o termo satisfação é um termo melhor empregado do que o termo, por exemplo, felicidade, né? Porque a gente continua vendo a felicidade como o nirvana, como alcançar uma posição sem sofrimento, sem angústia, onde tudo dá certo, né? Que, bem, utópica, né? Uma outra questão é a questão do equilíbrio, né? Também pode-se dizer que é uma espécie de falácia, né? Como se eu conseguisse equilibrar todos os aspectos da minha vida. Bem, acho que é muito complicado, nós temos vários aspectos. Nós temos família, temos escola, temos educação, temos trabalho, temos relacionamentos, temos amizades, temos lazer. E equilibrar tudo isso... O tempo todo, né, digamos. Também se passa muito por isso, eu acho verdade. Que no Círculo de Solé a gente consegue o equilibrista de pratos. Não por muito tempo, né, que vai ter uma efetividade, né, em cima disso. Mas eu acho que o termo não é equilibrar. Certo. Eu acho que é poder oscilar entre esses aspectos e obter satisfação, né, na vida pessoal, na relação com o trabalho, na relação com o desejo, na relação com o lazer. Porque, de certa forma, sempre quando a gente investe em algum ponto, o outro perde. Eu acho que escolher é fazer faltar, né? Escolher é, de certa forma, renunciar. Então, se eu invisto apenas no trabalho, bem, os outros aspectos da vida são perdidos, são prejudicados. Né? Mas eu preciso investir um pouco agora no trabalho. Ótimo, eu não vejo problema algum, mas sem esquecer que existem outros aspectos que podem ser prejudicados. Então eu invisto no trabalho, na família, então deixo o lazer um pouco de lado. Não, agora eu vou investir no lazer, deixo o trabalho um pouco de lado, ou menos, e assim a gente vai tentando oscilar. Agora o equilíbrio como um linear, né?
como tratar todos os aspectos ou investir em todos os aspectos como iguais, eu acho, seria uma ideia que eu teria muita dificuldade de aceitar, né? Porque são momentos da vida que exigem coisas da gente, né? Existem maior investimento no trabalho, às vezes maior investimento na família, né? E a gente fica oscilando, né? Entre esses pratos, né? Que regem um pouquinho a nossa vida. É um movimento mais pendular do que necessariamente linear. Eu acho que sim, né? A linearidade, esse equilíbrio, eu acho que é um pouco utópico. Sempre vai ter alguma coisa ganhando, alguma coisa perdendo, né? Sempre vou estar optando por uma coisa e renunciando a outra, né? E se eu renuncio a essa coisa, amanhã eu posso não renunciar a uma outra coisa. É importante que a gente faça as pazes com a perda, né? Para saber ganhar. Ganhar é fazer pazes com a perda. Se você não sabe perder, você nunca vai ter espaço para os ganhos, né? Se você não tirar o sofá antigo da sala, nunca vai ter espaço para um sofá novo, a não ser que você seja um acumulador, né? Sim. Mas é importante a gente saber perder para ganhar, né? Renunciar para ter outras coisas. E assim, essa relação de permuta, de trocas, a gente vai tendo um potencial de satisfação um pouco maior, né? Não renunciando tanto, bancando os desejos, né? Renunciando a alguns em detrimento de outros, mas não renunciando a todos os desejos, né? Tentando entender qual é o meu desejo e qual é a demanda de uma sociedade, de uma comunidade, de uma organização, né? Porque também a gente não tem que negar as demandas. Eu acho que viver em coletividade, viver em sociedade é responder demandas do social, coisas que a gente tem que fazer, né? Para como se comportar como cidadão, como se comportar como profissional. A gente está respondendo demandas do social a todo momento. O desafio não é cortá-las, até porque a gente não vai viver como um eremita no topo da montanha, mas sim conseguir perceber o que é do social, o que é do meu. Um pouco para mim eu também preciso fazer, né? Um pouco do meu desejo eu preciso resgatar ou inventar. Isso sim é ter um pouco mais de satisfação. Muito obrigado pela sua presença hoje, professor, aqui no Nuevo Debate. Foi um prazer a nossa conversa. Foi um prazer também. Agradeço o convite, Carlos. Chegamos ao fim do Nuevo Debate de hoje. O programa é uma parceria entre a UFPR-TV e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos programas de pós-graduação em Tecnologia e em Administração da UTF-PR. O nosso objetivo é levar para você conteúdo sobre a violência nos diversos formatos e ambientes em que ela se manifesta. No site que aparece na tela, você encontra mais informações científicas sobre violência. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.